Estamos aqui reunidos no Sinal de Esperança, um programa do canal da Comunidade Católica Obra de Amor, para refletirmos um pouco do Santo Evangelho deste dia. Vamos iniciar com a nossa oração, para que assim nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos falar, para aquilo que Deus nos convida a viver e para que nós possamos já nos preparar para modelar, para moldar a nossa vida de acordo com o Evangelho, para viver aquilo que o Senhor nos pede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também a todos os nossos irmãos. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje meditaremos um pouquinho sobre o Evangelho. O Evangelho está em São Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. É um pouquinho longo, é uma parábola, como Cristo muitas vezes nos fala através de parábolas, mas que nós possamos prestar atenção e trazer essa parábola para a nossa vida. Diz assim: Tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: Negociem até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: Receba também você o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não destes, e colhes o que não semeastes. O homem disse: Empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu digo a vocês, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas daquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz essa parábola e nos convida a sermos fiéis nas pequenas coisas, né? Como o próprio rei disse: Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. E com o nosso relacionamento com Deus também é assim. Quando o Senhor nos confia as suas coisas, por mais pequenas que elas sejam, e nós somos fiéis a ela, quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor sempre nos dá cada vez mais.
cada vez mais. Aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Mas aquele que nem ao pouco é fiel não conseguirá ser fiel no muito. Santa Teresinha vem nos ensinar muito bem isso. A fidelidade a Deus nas pequenas coisas, de amar a Deus através da sua simplicidade, com os seus pequenos gestos. E na sua fidelidade, ela amou a Deus e se uniu a Ele, e nós somos convidados a isso também. Assim como aquele patrão que foi coroado rei, deu aquelas moedas para que aquele povo pudesse fazer com que elas rendessem, o Senhor também nos dá muitos talentos. Alguns recebem mais talentos, outros menos, mas de fato, todos nós recebemos talentos. E o Senhor quer que nós usemos isso a serviço da igreja, a serviço dele e a serviço do nosso próximo. Agora, se eu guardo num lenço, assim como aquele homem fez, tudo me será tirado. De que sentido tem a minha vida se aquilo que Deus me dá eu não uso para Ele e para o próximo? O Senhor nos convida hoje a sermos caridosos, a vivermos a caridade, a vivermos o seu amor e a ajudar sempre aqueles que precisam. Ir até o encontro do nosso irmão, ir até o encontro daquele que muitas vezes ainda não conhece o amor de Deus. E usando aquilo que Deus nos deu, os talentos, as coisas que o Senhor confiou a nós, fazer com que as pessoas conheçam e passem a amar cada vez mais e mais nosso Senhor. O Evangelho, fala de um rei. E nós estamos na novena de Cristo Rei, nos preparando para celebrar a festa de Cristo Rei. E diante de um mundo com tantas coisas ruins que nós estamos vendo, nós precisamos fazer com que Cristo reine, com que haja o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que Cristo reine, para que o coração imaculado de Maria reine, eles precisam primeiro reinar no meu e no seu coração. É aqui dentro de nós, é em nós que Cristo precisa reinar, que o coração de Nossa Senhora precisa triunfar, para que o coração de Cristo reinando no nosso coração possa um dia reinar em toda a humanidade, em todo o nosso planeta. Nós só seremos felizes quando nós vivermos isso, quando nós permitimos que Cristo reine no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Cristo tem reinado na sua vida, ou será que o rei da sua vida tem sido você mesmo? Muitas vezes nós tomamos as rédeas das nossas vidas e queremos viver do nosso jeito e nos intitulamos rei de nós mesmos. Muitas vezes nós nos intitulamos Deus de nós mesmos. Deus de nós mesmos. Hoje o Senhor nos convida a um abandono à sua vontade, a uma confiança plena naquilo que Deus tem para nós, a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, a amá-lo e nos unir cada vez mais e mais a Ele e permitir com que o Senhor reine no meu e no seu coração. Essa é a nossa reflexão de hoje, que nós possamos pensar no decorrer desse dia, que local que Cristo tem ocupado na nossa vida, se Cristo tem sido de fato o Rei e o Senhor de nossas vidas. Se sim, glória a Deus, que possamos perseverar. Se não, que nós possamos refletir aquilo que nós precisamos mudar, para que não seja as coisas do mundo e não seja nós mesmos os reis de nossa vida, mas que o Senhor, para que Jesus seja o Rei do meu e do seu coração, da minha e da sua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você puder, compartilhe esse vídeo, envie para as pessoas, para os seus amigos, para os seus grupos. Curta, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e que nós possamos estar unidos em oração e lutar para que juntos nós possamos cada vez amar mais e mais a nosso Senhor Jesus Cristo.